Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos agora no capítulo 19, versículo 1, o quarto ponto de estudo neste versículo, que diz: como os rabinos serão enganados pelo anticristo. Isso aqui, nesse ponto, eu vou comentar o movimento que nós podemos ver entre os rabinos, entre os religiosos de Israel nesses últimos dias da igreja aqui na terra, esses dias que antecedem o arrebatamento. O comentário diz: a igreja de Jesus tem se aproximado do judaísmo. Existe um lado bom quando se trata de estudar a história judaica e também a forma como eles interpretam as escrituras. Eu considero isso enriquecedor, ok? A principal questão, ou o principal perigo, se encontra na interpretação da chegada do Messias e da construção do templo. Há algumas dificuldades para o templo ser reerguido, pois existe uma mesquita muçulmana construída no lugar do templo. Então, a primeira questão a observar é onde o templo deve ser reconstruído e também o que eles estão programando para este templo. Isso já ocorre em Israel hoje. Eu comento: Yehuda Glick, diretor do Instituto do Templo, defende que a mesquita não precisa ser removida para que o templo seja reconstruído. Bom, eu coloquei aí um texto que é utilizado por eles para falar da reconstrução do templo, que é Malaquias 3:1, que ele diz: eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, se nós pegarmos essa profecia, se nós compararmos com a profecia de Ageu sobre o segundo templo, sobre aquele templo que eles tinham reconstruído, e o Messias vir àquele templo, quando nós comparamos esses dois textos, nós vemos que Jesus Cristo já veio, o Messias já veio, cumpriu-se a profecia de Ageu, até porque aquele templo foi destruído, né? Mas eles rejeitando, um dia eles aceitarão. Então, Malaquias 3:1, né, diz que eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Yahvé dos Exércitos. Eu comento: as instituições judaicas que trabalham pela reconstrução do templo defendem que ele será um centro de encontro das religiões. Eu tenho falado para vocês, botando um parênteses aqui, eu tenho falado para vocês que a religião judaica hoje, ela é espírita. Ela é cabalista, ela é hassidista, ela é uma religião espírita. Ok? Ou seja, contrário às escrituras. É muito provável que o anticristo vai ter um envolvimento com esse grupo, é claro, né? Tá bom? E veja, o que eles estão pensando para esse templo é o que o hassidismo também defende, uma união de todas as religiões, tá ok? O que a Babilônia apocalíptica também defende. E, então, se essa é a atitude dos homens religiosos de Israel hoje, nós temos aí mais uma evidência de que o mundo está sendo preparado para o anticristo. O comentário prossegue: isso pode parecer bonito para alguns, né, um centro de encontro das religiões, mas é um grande preparativo para a chegada do anticristo. Aqueles que defendem um lugar para todas as religiões, né, defendem um lugar para todas as religiões, se baseiam em Isaías 56, versículo 7, que nos diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar,
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, por isso eles estão dizendo, olha, vamos construir um templo voltado a todas as religiões, aberto a todas as religiões, para todos os povos. Bom, será que é isso que Isaías profetizou? Eu comento. Isaías fala do milênio apocalíptico, quando todos os povos e não todas as religiões servirão a Deus no seu templo. A proposta de todas as religiões cultuarem no templo judaico é contrário ao plano de Deus. A profecia de Isaías, Ezequiel e Daniel, Zacarias, Jesus, Paulo e no Apocalipse aponta para o templo como casa de oração para todos que se converterem a Jesus Cristo como Salvador. Todos esses profetas, o Antigo e o Jesus, o Salvador, e Paulo no Novo Testamento, todos eles, vamos dizer, tudo que se fala de escatologia, né, que esse é um momento, principalmente Isaías, em que eles servirão a Deus se convertendo ao Salvador profetizado, se convertendo ao Messias, servindo ao Messias, ou seja, servindo a Jesus. Mas o que eles estão propondo é que todos cultuem cada um seu Deus. E eu concluo esse parágrafo. Ele é o único caminho entre Deus e os homens. E eles estão propondo, vamos dizer, um outro caminho, né? Que todas as religiões também sejam caminhos. O comentário prossegue. O espírito do anticristo já está no mundo. Separei 1 João capítulo 4, versículo 3, que diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, esse texto está dizendo, o anticristo ele é um homem, ele virá, o espírito dele já está no mundo. Aí eu comento. Porém, o discurso do espírito do anticristo será voltado para o ecumenismo, que é a união das religiões, liderada, como eu já mostrei em outros pontos, pela Igreja Católica, pela Babilônia Apocalíptica. Ou seja, esse trabalho que esse Papa Francisco vem fazendo de aproximação de islâmicos, então ele quer aproximação com os judeus. E os judeus hoje estão preparados. Por quê? Porque o que é falado nesse judaísmo ortodoxo que domina a religião judaica, entre eles é falado que a união das religiões é algo bom. O comentário prossegue. Todas as religiões devem se reunir e nunca apontar erros uma das outras. É isso que eles defendem, ok? Os rabinos que apontam para o templo como um lugar de adoração de todas as religiões preveem que em breve virá uma santa revelação entregue a um autêntico profeta que autorizaria a construção do templo ao lado da mesquita. Olha só, vamos dizer, o que eles falam, vamos dizer, que vai vir uma santa revelação de um autêntico profeta. Tudo indica que será um falso profeta. Das possibilidades de quem seja o falso profeta, quando nós estudamos Apocalipse 13, uma das possibilidades que eu coloquei lá é que o falso profeta seja um religioso israelita. Se perguntar, eu considero o mais provável o Papa. Outros colocam, eu considero como possíveis também que venha do budismo, da China, que venha do islamismo, de Maomé. Porém, eu considero a maior possibilidade o Papa, em segundo lugar, um religioso de Israel, que ele aponte para o anticristo, convencendo Israel de que ele é o Messias, tá ok? Convencendo Israel de que ele é o homem que deve assentar-se no trono de Davi.
Pois bem, eu cito aí um site que está na versão em inglês, né? Ele apresenta a atual visão judaica sobre o Monte do Templo. Desse site, eu extraí uma figura onde você pode ver diversas religiões se encontrando, todos adorando, ok? E todos participando do culto no templo. Este site defende claramente a participação de todas as religiões no culto a Deus, no novo templo de Israel, nesse novo templo que eles planejam construir. O texto do site diz: o mundo detém suposições escuras de que os sonhos fervorosos por diferentes religiões para o monte do templo devem levar ao conflito. Nós fingimos que esses sonhos não são mais importantes, mas as iniciativas de paz regionais passadas se derrubaram em disputas sobre o monte do templo. Junte-se a nós para revelar o chamado profético da montanha sagrada de Deus através de um estudo religioso próximo e ao ver. O monte do templo não é um problema, mas um lugar para judeus, muçulmanos e cristãos cumprir a profecia de Zacarias. Naquele dia, Deus será um e o seu nome será um. Então, se pensar, vamos dizer, em uma religião verdadeira ou em todas as religiões, só colocando os muçulmanos aqui como participante desse culto, é claro que eles não estão pensando no mesmo Deus. Eles estão querendo dizer, na verdade, esse um Deus deles aqui é o Deus de Israel, vamos assim considerar, Yahvé, aquele nome que eles não gostam de pronunciar, ou evitam pronunciar, melhor dizendo, para ser justo. O Deus dos cristãos, que no nosso entendimento é o mesmo Deus de Israel, né? Mas eles veem como um Deus diferente, que também seria o mesmo Deus Alá, ou seja, o Deus dos muçulmanos. Seria um só Deus e todos estariam servindo juntos ali, né? Bom, essa união, como eu disse, é uma união perigosa, né? Porque ela é a proposta da maçonaria. A adoração, todas as religiões participando e um culto a uma divindade central. Você pode adorar as suas divindades, ok? Mas adorar uma divindade central que eles chamam de Abaddon, que a Bíblia chama, que diz que é o nome do anticristo. Ok? Então essa é a proposta da maçonaria. Quem participou da maçonaria diz que lá tem todos os livros de todas as religiões. E até para participar da maçonaria, você deve adorar uma divindade. Por isso, eu falei também numa outra aula que durante a grande tribulação, o ateísmo ele vai ser deixado de lado. Porque a besta, ela exige uma adoração, ela exige o culto a uma divindade. E o culto, no caso ali, tudo indica que vem também dessa mesma divindade da maçonaria. Porque diz que o dragão, que é então essa divindade da maçonaria, ele vai entregar o seu poder à besta. O comentário prossegue. O texto faz referência a Zacarias 14, versículo 9, que diz: E Yahvé, note que está o termo Senhor tudo em maiúsculo, né? Então deveria traduzir: E Yahvé será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será Yahvé e um será o seu nome. Do jeito que eles estão propondo, significa que Yahvé e Alá é o mesmo Deus, né? Mas, na verdade, nós sabemos que não. O comentário prossegue. Esta profecia é uma referência ao milênio, quando Jesus reinará sobre toda a terra. Antes do milênio, ocorrerá o evento chamado Grande Tribulação. Nesse evento, o anticristo aparecerá com uma proposta diferente, onde o templo será oferecido a todos os deuses e será objeto de culto de todas as religiões. E essa é uma possibilidade de interpretar a abominação desoladora que será colocada pelo anticristo. Porque um culto a todas as religiões
As religiões atuais, como nós temos, elas nasceram com Nimrod, elas nasceram em Babel. Essa é a religião que continua predominando no mundo, liderada principalmente pela Igreja Católica. Mas essa é a religião que continua predominando no mundo. Todos os estudos de religião antiga mostram que essa religião ela influenciou desde os persas, os indianos. Essas religiões foram influenciadas pela religião de Babel, a religião de Nimrod. Essa religião se espalhou pelo mundo, dominava o Império Romano e dominou todos os impérios e continua dominando ainda nos dias de hoje. Essa é a interpretação literal da Bíblia. O comentário prossegue. Deus não aceita a adoração dos seguidores de Alá, dos seguidores de Brahma, nem dos espíritos que seguem a divindade que eles chamam de inteligência suprema do universo, ou Abaddon, o Deus da maçonaria, né? O chamado de Jesus Cristo é para que os homens abandonem as falsas religiões e sigam a Jesus, o único caminho. O chamado do anticristo é para que todas as religiões sejam consideradas verdadeiras e que Jesus seja reconhecido como um dos salvadores do mundo. Ou seja, quando um pastor da Assembleia de Deus vai lá no Vaticano chamar o Papa de sua santidade, isso mostra que a Assembleia de Deus está correndo o risco de seguir por esse caminho, que é um caminho de morte espiritual, não existe dúvida disso. Eu fui criado na Assembleia de Deus ouvindo exatamente que isso aconteceria. Estudei com um dos pioneiros das Assembleias de Deus nos Estados Unidos e que foi pioneiro também da educação nas Assembleias de Deus no Brasil, o missionário Lourenço Ouço. Estudei com ele e ele sempre nos enfatizou isso. Olha, lembre-se que nós não somos protestantes e lembre que essas igrejas protestantes, católicas, elas vão trabalhar pela união das igrejas. Os protestantes participam do ecumenismo, nós não podemos participar, mas a Assembleia de Deus, infelizmente, algumas, estão participando. É uma preocupação significativa, porque com tanto cumprimento profético, tantos sinais em Israel, no mundo, nas enfermidades, nas guerras, no que está acontecendo com a igreja, o esfriamento da igreja, todos esses sinais é realmente muito significativo. E eu comento, Então o chamado de Jesus Cristo não foi atendido pelos judeus, mas o chamado do anticristo será atendido. Jesus Cristo disse em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, outro vir em seu próprio nome significa alguém que está desafiando a autoridade do nome de Deus. Alguém, vamos dizer, numa concorrência em relação à autoridade de Deus. E nós sabemos de onde vem isso. Vem do dragão. O comentário prossegue. A proposta de unir as religiões será tema central nos discursos do anticristo. Para isso, ele acabará por fazer uso da força para que este templo seja um lugar de adoração a Satanás e não ao verdadeiro Deus. Ou seja, ele vai usar a guerra. Esse período que nós estamos estudando, tudo indica que é o fim da grande tribulação. O comentário prossegue. Bom, antes de prosseguir, mais uma questão. Eu tenho comentado com vocês sobre o projeto da Igreja Católica de Ecumenismo, é chamado de Projeto 2025. Eles programaram agora para 2025 estarem com todas as religiões já unidas. Esse é o projeto. Como eu disse, há 5 anos atrás, em 2017, as igrejas protestantes já assinaram esse documento. Hoje as igrejas protestantes estão dando aula dentro das Assembleias de Deus, estão pregando o liberalismo teológico abertamente, estão dizendo que a nossa doutrina do livre-arbítrio, que claramente é a doutrina bíblica, eles estão dizendo que essa doutrina é uma heresia, que o certo é Deus determina todas as coisas
e o homem não tem direito de escolha. Então eles dizem que essa é uma heresia. E de forma inacreditável, a Assembleia de Deus está aceitando essa tese. Falo individualmente, algumas pessoas eu vejo aceitando essa tese protestante, ou seja, está se reconhecendo como se fosse uma seita, como se pregasse heresia na doutrina da salvação. Nós estamos falando da doutrina da salvação, a doutrina mais importante que existe para nós. A salvação, como prega a Assembleia de Deus, ela ocorre porque Jesus construiu a salvação sozinho. Eu não tenho participação nenhuma na construção, mas eu tenho participação em dizer sim ou não. E isso é o que está claro na Bíblia. A todo momento Deus diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Olha, escolhe a bênção. Escolham viver. Ou então Josué, né? Vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, decidam a quem servais. Isso é claro na Bíblia. E a doutrina do livre-arbítrio, ele foi pregado pela igreja primitiva. A doutrina de que Deus determina todas as coisas abandonando o livre-arbítrio foi organizado pela Igreja Católica no ano 410 da era cristã. Um indivíduo que acredita que essa mudança foi uma mudança segundo a vontade de Deus, um indivíduo que acredita que a Igreja Católica no ano 410 tinha autoridade para mudar a doutrina, ou ela reinterpretou corretamente o que toda a igreja primitiva interpretou. A igreja primitiva fiel teria interpretado de forma errada a doutrina da salvação, defendendo o livre-arbítrio. E a igreja pagã, porque 10 em cada 10 intérpretes da história da igreja diz: no ano 400, com certeza, a igreja católica já era pagã. Eu digo que é desde o ano 312, quando Constantino começou aquela organização, veio o ano 313 e depois o concílio, ali ela já era pagã. Mas ainda aqueles que protelam, né? Não, no ano 400. Olha, foi no ano 410 que ela mudou a doutrina da salvação. E mais, a doutrina que ela adotou, a doutrina do determinismo de Deus, era a doutrina vigente no Império Romano. O Império Romano acreditava no destino, no determinismo dos deuses, acreditava que o nosso destino estava escrito. Isso era pregado por Roma, e não era só por Roma, não. Isso era pregado por todos os povos pagãos. 100% dos povos pagãos acreditavam no determinismo dos deuses, acreditavam que o nosso destino estava escrito. Só um povo acreditava no livre-arbítrio. Quem? O povo de Israel, porque era o povo da Bíblia. E quando você vê os escritos judaicos sobre livre-arbítrio, a gente fala: não, mas é claro, na história nós sempre defendemos o livre-arbítrio, porque Deus diz: olha, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhei. Então isso é claramente livre-arbítrio. E por outro lado, aqueles que estão seguindo a doutrina do determinismo dos deuses, a doutrina da predestinação, eles saibam o seguinte, que estão seguindo uma doutrina da salvação errada. Estão seguindo uma manipulação da doutrina da salvação feita pela Babilônia apocalíptica. E lembre-se também, essas duas interpretações, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Só uma pode ser verdadeira. Os seguidores da outra interpretação estão indo para o inferno. Eu tenho um pensamento que eu digo que é o seguinte: o intérprete pode estar seguindo uma heresia até por ignorância, mas a sua ignorância não vai evitar que ele seja condenado ao inferno, porque é o local de todos os hereges. Então a história deixa bem claro que a Igreja Católica ela não tinha autoridade para mudar a doutrina da salvação. Nós encontramos nas Assembleias de Deus muitas pessoas defendendo essa heresia. E isso é muito grave, isso é uma perversão na doutrina da salvação. Né? E vem de igrejas que trabalham pela união das igrejas. Então isso tudo é muito significativo, né? E também estão trabalhando para a união das igrejas e união das religiões, ou seja, o cristianismo vai se unir com o hinduísmo, que acredita na predestinação, né?
que querem se unir também com o judaísmo. Ou seja, o que nós estamos vendo diante de nós é assim 100% do que sempre foi falado, pelo menos entre os dispensacionalistas, o que eu aprendi, eu que estudei num seminário dispensacionalista, estudei no Instituto Bíblico Pentecostal, né, da missão das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, e o que sempre foi pregado é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. E para concluir, Satanás não conseguiu, como ele pretendia, subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Mas é como se ele dissesse: não consegui no céu, mas conseguirei na terra. Ou seja, ele quer, através do anticristo, ele quer o trono de Davi. Ele quer ocupar o lugar que Deus escolheu aqui na terra. E esse processo que ele está fazendo em relação ao templo e um lugar para todas as religiões, irmãos, isso é exatamente o plano da Igreja Católica com o ecumenismo. Isso é o plano da maçonaria, né? Todos os livros que tratam de maçonaria falam, esse é o plano da maçonaria, tá ok? E, infelizmente, até grupos evangélicos estão sendo levados por esse plano da maçonaria. E eu concluo, né, com uma fala em relação a esse templo. Eu digo, com certeza a Babilônia apocalíptica participará desse projeto do anticristo de unir todas as religiões, envolvendo também o judaísmo, porque esse é o grande objetivo dele, né? Atingir o judaísmo, porque o anticristo quer assentar-se no lugar que está reservado para Jesus, o trono de Davi.